Olá, 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 meu PIN! Como é que tu estás? Tudo bem? Desde o último episódio? Então, como é que está a ser o teu dia? Bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora que estiveres a ouvir este episódio. Quero-te desejar o melhor que é possível, dado as circunstâncias que nos rodeiam. Hoje decidi trazer um tema por conta de um vídeo que eu assisti numa das redes sociais, ao qual eu tenho conta, e foi um vídeo que me marcou profundamente após eu ter assistido, e já vais perceber porquê. Fiquei de tal maneira impactado com aquilo que eu pensei comigo na hora: tenho que levar este tema, tenho que levar este assunto ao podcast, porque é um tema que me diz muito, e certamente, se calhar tu que estás a ouvir este episódio, se calhar vais-te identificar, ou seja, algo que esteja a passar contigo, ou alguém que tu conheças que esteja a passar por esta situação, e de facto marcou mesmo, e eu já vou-te explicar porque é que é um vídeo que me diz tanto. Eu baixei esse vídeo dessa rede social, disponibilizei o áudio desse vídeo, e vais poder ouvir já de seguida as palavras dessa pessoa e perceberes a gravidade da situação. E é um áudio de 2 minutos e 30 segundos, mais coisa, menos coisa, mas já vou desenvolver o raciocínio. Atenta só para o áudio que vais ouvir já a seguir. Por favor, alguém me explica uma coisa que tá martelando na minha cabeça, martelando pra um caralho na minha cabeça, porque eu não tenho amiga. Gente, eu vou falar pra vocês o que eu faria se eu tivesse uma amiga, porque é meu sonho ter uma amiga. Eu iria ajudar elas no momento difícil. Eu ia tratar ela como uma amiga, como parte da minha família, como uma parte de mim, sabe? Eu ia levar ela pra conhecer vários lugares, eu ia querer, ajudar ela, jogar com ela, fazer cálculo quando ela estiver mal, fazer cálculo quando ela estiver feliz, ficar com ela em todos os momentos da vida dela, se ela me permitisse fazer parte desses momentos. Mas, se fosse possível, eu veria ela todo dia, eu ia chamar ela pra vir na minha casa, e se ela me chamasse pra ir na casa dela, eu iria, porque eu não tenho amiga. Eu sou uma pessoa que eu não falo dos meus problemas pra absolutamente ninguém. Eu desabafo na internet sobre meus problemas, só que eu fico quietinha. Eu não respondo comentário, eu não faço nada. Eu respondo comentário assim, vírgula, porque às vezes, tem um comentário que me define e eu falo, verdade, literalmente eu. Mas, agora de ficar falando de que, eu tô sofrendo com uma coisa nos comentários, não, eu não falo, eu fico quietinha na minha. Eu não falo nada disso no Instagram, não falo nada disso nos status do WhatsApp, eu não tenho Twitter. Eu só tô aqui postando meus vídeos normal, sabe? Não tô fazendo nada de errado. E agora eu fico pensando, cara, eu seria uma amiga tão legal. E por que não chega uma pessoa pra ser minha amiga? Por que eu não posso aparecer pra ser amiga de uma pessoa e vice-versa? Por quê? Tem tanta gente na minha cidade, e por que nenhuma apareceu pra mim pra eu ser amiga? Eu não entendo isso, porque eu seria uma amiga tão boa. É a mesma coisa você pensar, nossa, eu seria uma mãe tão boa. Mas pra mim é o contrário, eu seria uma amiga muito boa. Porque quando você já tá mal, você sabe que não é fácil. Você sabe que não é fácil estar mal. Então quando a pessoa tá mal também, você também consegue ajudar ela. Porque você sabe que quando tá mal, a gente se fortalece. E eu sei que uma hora vai chegar uma pessoa que vai ser minha amiga, mas, é cansativo demais ser sozinha. É cansativo demais depender de uma pessoa só. É cansativo. E cansa pra caralho. E quando eu não tenho ninguém comigo,
porra nenhuma. Eu só, sei lá, vivo. Sozinha. Bem, que momento dramático que acabámos de ouvir, que acabámos de assistir. Epá, como pudeste ver pela a voz dessa jovem, é completamente dramático. O primeiro ponto que eu queria levantar, queria trazer aqui ao debate, para trazer este assunto para cima da mesa, e como pudeste ver, é: se estás a passar por uma situação como estas, ou conheces alguém que esteja a passar por uma situação como estas, aquilo que eu te peço é: procura ajuda o mais rápido possível. Porque aquilo que acabaste de ouvir, das duas uma, eu não sou médico, não sou nenhum profissional de saúde, não sou entendido na área, mas como conheço um caso muito próximo da minha família, de algo com características e com contornos muito idênticos àquilo que acabámos de assistir, tu vais perceber porque é que eu estou a fazer este apelo, mesmo não sendo um profissional na área da saúde. Mas o apelo que eu te faço, sejas tu que estejas a passar por isto, ou conheças alguém que esteja a passar por uma situação muito idêntica a esta, é: procura ajuda. Procura ajuda profissional o quanto antes, porque das duas uma, ou estás ou conheces alguém que está prestes a entrar numa depressão profunda e que pode ser um caminho sem retorno, ou seja, um caminho sem volta, ou estamos perante um quadro de alto risco para o suicídio. E isto eu não estou a dizer de ânimo leve. Estou a falar algo que eu sei perfeitamente identificar os sinais de algo que acabámos de assistir. Por isso, primeiro ponto, muito claro: se estás a passar por esta situação, ou conheces alguém que esteja a passar por uma situação destas, procura ajuda profissional o quanto antes. O segundo ponto, e era aqui que eu quero agora desenvolver o meu raciocínio, a minha ideia perante isto que acabámos de ouvir, e porque é que isto me diz tanto? Porque, de certa forma, desde que eu me conheço como gente, tenho vivido algo muito idêntico a isto, a este drama que esta jovem está a passar. Nos primeiros anos da minha vida, da minha mocidade, da minha juventude, até fui rodeado de vários amigos, pessoas realmente que se diziam amigas, que se diziam próximas, com o qual supostamente eu poderia contar. Realmente, na minha juventude, mesmo quando era criança, e mesmo já depois de entrar na pré e durante a adolescência, sempre fui rodeado de realmente muitos amigos. E realmente daí, sinceramente, sendo o mais justo possível, não me posso queixar. Aqui a questão é que, com o passar dos anos, à medida que eu também fui desenvolvendo o meu caráter, fui desenvolvendo as minhas características psicológicas, as minhas características de feitio, de forma de estar, de pensar, os meus valores, os meus princípios. Ou seja, à medida que eu fui crescendo, fui-me apercebendo que comecei a desenvolver um caráter muito forte. Ou seja, alguém que diz aquilo que tem a dizer, basicamente sem medo das consequências, muito frontal, muito pragmático, sem medo de pôr o dedo na ferida,
dizendo, como se costuma dizer na gíria, sem papas na língua. E fui-me apercebendo que isso começou a trazer certas e determinadas consequências à minha vida. Numa primeira instância, quando eu começo a desenvolver essas características e eu começo a reparar nas primeiras consequências, que foi o afastamento aos poucos de várias pessoas ao longo da minha vida, o primeiro impacto foi a estupefacção, ou seja, sem entender o porquê daquilo estar a acontecer. Eu pensava para comigo, mas que raio, André, o que é que está a acontecer? Que as mesmas pessoas que juravam amizade eterna, amor eterno e tudo mais, aos poucos vão saindo da tua vida. O que é que se está aqui a passar? E confesso, nos primeiros tempos, fiquei completamente perdido, sem entender o porquê daquilo estar a acontecer. Porque é que as pessoas se afastavam? Eu assim, caramba, eu não me considero uma pessoa intragável, não me considero uma pessoa de mal com a vida, não me conheço como sendo uma pessoa completamente fora, sem noção nenhuma. Epá, alguma coisa aqui, como se costuma dizer, algo de errado não está certo. Epá, e o que é certo é que realmente os primeiros tempos foram muito, mas muito difíceis de lidar, porque surgiam muitas perguntas na minha cabeça e praticamente zero respostas. Depois, à medida que aquilo foi crescendo, foi acontecendo cada vez mais, com pessoas a cada vez mais a afastarem-se, pá, entre aspas, fui à busca das minhas próprias respostas. Na minha solidão, no meu silêncio, na minha meditação, se assim se pode dizer, e também, sei lá, fazendo as minhas pesquisas, né? Procurando estudar mais sobre o assunto, e também não sendo parvo nenhum, né? Também conseguindo perceber os contextos que me rodeiam, fui-me apercebendo de algumas questões que para mim meio que responderam àquelas perguntas iniciais do porquê das pessoas se afastarem. Então, dei de caras com dois cenários, para mim, muito claros. O primeiro grupo, aquelas pessoas que se afastavam porque estavam à espera de estarem constantemente a receber ou a querer receber da minha parte elogios, a querer receber da minha parte aprovação, a querer constantemente da minha parte palmadinhas nas costas, massagear o ego, pá, todas aquelas coisas bonitinhas que vocês, se calhar, estão acostumados a conviver e a viver no vosso dia-a-dia. E o segundo grupo, aquelas pessoas que literalmente estavam na minha vida para tirar algum proveito. Seja ela emocional, seja ela de interesse profissional, seja ela de interesse financeiro, e é tão financeira. Se eu contasse aqui metade das histórias, acredita que sairias deste episódio a chorar. Mas, claramente, esse segundo grupo eram as pessoas que entraram na minha vida para realmente retirar qualquer tipo de proveito. E então, lá está, uma primeira instância, quando me apercebo desses dois grupos, obviamente o primeiro impacto, novamente, estupefacção, muita surpresa, assim, pá, não posso estar a acreditar, será que são coisas da minha cabeça? Claro que sempre aquele dilema, aquela luta interna de não querer acreditar
que aquele raciocínio que eu estava a desenvolver perante estes dois grupos poderia ser uma realidade. Mas a verdade é que, à medida que o tempo foi passando, os casos foram aumentando, cada vez mais idênticos uns aos outros, até que, para mim, tornou-se muito claro de que realmente não eram coisas da minha cabeça, mas cada vez mais eram factuais, que esses dois grupos existiam claramente. E aí a única opção que me restou foi continuar até aos dias de hoje, sendo fiel a mim mesmo, sendo fiel aos meus valores, aos meus princípios, aos meus ideais, àquilo que aprendi na minha mocidade, na minha juventude, basicamente aos ensinamentos que me foram passados, agarrei-me a isso e mantive fiel até aos dias de hoje. Porque era a única coisa que eu podia me agarrar como boia de salva-vidas para valer a pena continuar a estar vivo. Ou seja, sabendo eu que os meus valores e os meus princípios eram os corretos, sabendo eu que não querendo, sendo arrogante ou achar-me acima de qualquer coisa, mas sabia eu que aquilo que eu defendia e aquilo que acreditava é que estava certo. Compartilhe este episódio com aquela pessoa especial e deixe o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de todos os episódios. Ou seja, quem estava errado nessa história era o outro lado. Ou seja, aquelas pessoas que estavam na minha vida para receber elogios, ou aquelas pessoas que estavam na minha vida para tirar proveito, elas é que estavam erradas na história e não eu. Então agarrei-me com unhas e dentes, e tenho-me agarrado até aos dias de hoje, a esses mesmos valores e essa minha visão de como eu enxergo a vida. Claro que eu não tenho prazer nenhum em estar na vida das pessoas constantemente a dizer as coisas na cara, a pôr o dedo na ferida, a chamar a atenção, a dizer que isto está mal, que aquilo está errado, que isto não está certo. Não tenho prazer nenhum. Obviamente que toda e qualquer intervenção da minha parte nesse sentido é quando eu acho, na minha modesta opinião, que é uma altura propícia a que da minha parte haja esse tipo de intervenção. E espero, sinceramente, que sejam poucas as vezes em que isso tenha que acontecer, né? Porque significa que mais depressa as pessoas estão a acertar do que estão a errar. Então não tenho a necessidade de pessoas que se dizem amigas, irmãos, fiéis companheiros de luta e tudo mais, não têm necessidade de constantemente estarem sempre a levar na cabeça da minha parte. Nem eu tenho qualquer prazer em estar constantemente nesse tipo de cenário. Porque já basta a vida no dia-a-dia ser difícil, ainda ter que estar constantemente a dar na cabeça das pessoas. Nem sequer me sinto feliz com isso, nem tampouco é esse o meu propósito de vida. Mas, no entanto, basicamente foi sempre isso que foi acontecendo ao longo dos anos na minha vida. E a verdade é que constantemente eu estar sempre a chamar a atenção às pessoas ou ter uma intervenção mais ríspida, mais dura da minha parte, acabou por realmente trazer consequências, se assim se pode dizer, severas,
quase ao mesmo nível do que aquilo que ouvimos o testemunho desta jovem. E por isso é que este vídeo desta jovem me diz tanto. Porque se eu for contabilizar as pessoas que eu posso considerar amigas de coração, com que eu posso contar com essas pessoas para o resto da minha vida, se calhar metade dos dedos que eu tenho numa só mão, se calhar não chegam. E a verdade é que é essa. É sempre muito bom aquele clichê que a gente usa no dia-a-dia de que mais vale poucos e bons do que muitos e que não valem nada. Sim, tudo isso é muito certo e tudo isso é muito bonito e está certíssimo e não há nada a dizer. Só que chega um ponto, conforme esta jovem diz, cansa e cansa muito. Porque por mais que exista uma pequena fatia da população que se sinta bem em estar só, que goste mais de estar só do que acompanhado, a verdade é que se a gente for analisar as características do ser humano, o ser humano não foi feito para estar só e viver o seu dia-a-dia completamente só. Porque se fosse para estar só, então o ser humano só tinha sido criado só um ser humano. Não seríamos bilhões ao redor em todo o mundo. Ou seja, bastaria só um. Não teria sido necessário, por exemplo, criou-se o homem e criou-se a mulher. Se calhar neste caso não era necessário ter sido criada a mulher, ou vice-versa. Se calhar bastava criar-se a mulher, não se criava o homem e estava feito. Pronto, bastava só haver um ser humano à face da Terra. Porque se de facto o propósito de estarmos cá fosse estar só, bastava só ter sido criado um ser humano. Não precisávamos de ser tantos como existe hoje em dia, à data da gravação deste episódio. Por isso, se a gente analisar realmente as características do ser humano, a gente fomos criados realmente para estarmos em comunhão com os outros, em compartilhar coisas com os outros, em dividirmos com os outros as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas derrotas. Ou seja, termos alguém com quem contar, seja um relacionamento amoroso, ou seja um relacionamento de amizade. E por isso, se fomos criados para viver em comunidade, em comunhão com os outros, logo, apesar essa frase clichê de que mais vale poucos e bons do que muitos e que não valem nada, apesar de ser uma frase certíssima, posso-vos dizer que se calhar 70, 80 ou 90% dos casos são balelas, né? Porque eu vou-vos ser sincero, se calhar hoje, à data da gravação deste episódio, aquilo que eu vos vou dizer é aquilo que eu penso hoje. Não quer dizer que de hoje para amanhã eu mudo de opinião. E se calhar até amanhã, ou depois da manhã, se calhar mudo de opinião e penso um outro cenário completamente diferente. Mas aquilo que eu penso hoje é que se pusessem em cima da balança para eu escolher entre ter vários amigos e que eu pudesse mesmo considerar amigo ou estar na situação em que eu estou hoje, obviamente que eu preferia e escolheria a primeira opção, o primeiro cenário. Porque era muito bom eu ter pessoas com quem eu pudesse compartilhar o meu dia-a-dia, pudesse dividir as minhas conquistas, as minhas derrotas, os meus problemas. Sempre que eu tivesse uma situação de aflito, ter alguém com quem contar, seja a que horas fosse, seja em que circunstâncias fosse, era bom.
Mas infelizmente não é esse o cenário, pelo menos no que a mim me diz respeito. E infelizmente a verdade é que eu tenho um cenário praticamente muito idêntico ao desta jovem. E por isso consigo compreender tão bem as palavras dela, consigo entender tão bem a dor dela, e sinceramente eu não sei o que é que o ser humano pretende. Estamos a viver dias tão difíceis, dias tão complicados, uma pessoa assiste a cada vez mais gente a separar-se por às vezes coisas de nada, e quando a gente vai a ver o verdadeiro motivo por qual essas pessoas separaram-se, é porque não havia comunicação entre essas pessoas, porque se calhar bastava uma conversa e havendo vontade das duas partes, se calhar mais de metade dos divórcios não aconteceriam. E o mesmo cenário se aplica às amizades. Às vezes amigos de longa data, que se calhar bastava uma conversa mais séria, sentarem-se cara a cara, olho no olho, se calhar comunicar, explicar cada um o seu ponto de vista, obviamente com o máximo de respeito, tendendo sempre, respeitando o espaço do outro. Se calhar com uma conversa seria tão diferente, e se calhar metade das amizades não haveria a necessidade de terminarem, né? Ou cada um se afastar, justamente porque bastava uma conversa e se calhar as coisas resolviam-se. Só que sinceramente eu olho para tanta história, para tanta situação que eu vejo a acontecer no dia a dia, à minha volta, ao meu redor, que eu pergunto-me várias vezes o que é que o ser humano, no fundo, o que é que ele pretende. O que é que, no fundo, o que é que o ser humano está em busca? O que é que pretende? Pretende o quê? Uma vida somente a aproveitar-se do próximo? Será que é só isso que as pessoas pretendem? É como retirar o máximo de proveito do próximo? Será que é só isso o objetivo de vida dessa pessoa? É assim, vou-me aproximar daquela e vou-me aproveitar ao máximo dela, retirar o que melhor dela tem. Quando a fonte secar, quando já não sair dali mais água, quando já não sair dali mais sumo, afasto-me da vida dela com a mesma velocidade com que entrei. E prontos, está concluído o objetivo de vida. Esta pessoa é para arriscar, agora segue o próximo. Será que é esse o objetivo de vida dessa pessoa? Não há mais nada na vida dessa pessoa que ela deseja alcançar? Será que é só isso que conta, que vale? Será que nesta vida vale tudo? Pois, é uma pergunta para a qual, sinceramente, eu não tenho resposta. A verdade é que, em pleno 2023, volto a dizer, à data da gravação deste episódio, a verdade é que estamos a viver tempos muito difíceis, tempos de extrema dificuldade financeira por parte das pessoas, em que tudo serve para atear um fogo que está prestes a começar a arder, e ali qualquer rastilho, qualquer justificativa, qualquer ação serve para realmente deflagrar-se ali um incêndio de grandes proporções. E, no entanto, as pessoas não são capazes de parar um minuto das suas vidas para assentar as ideias, esfriar a cabeça e pensar assim: realmente, o que é que eu pretendo nesta vida? Se é crescer, se é aprender, claramente este caminho
não é o caminho certo. Então tenho que redefinir aqui a rota, tenho que redefinir aqui o caminho, porque realmente este não é o caminho certo. Mas, no entanto, não é isso que as pessoas buscam. As pessoas cada vez buscam mais o imediato, buscam seguir determinados atalhos, borrifam-se completamente nas amizades, borrifam-se completamente nos relacionamentos, olhando somente ao próprio umbigo. E isso, infelizmente, com muita tristeza minha, com muita dor na minha alma, essa tem sido a minha história de vida, tem sido a minha realidade. Não estou no patamar desta jovem quando diz que não tem amiga nenhuma. Tenho, ainda tenho amigos na minha vida, mas conforme eu vos disse há pouco, se calhar metade dos dedos que eu tenho numa só mão, se calhar não chegam. E por isso, esta era a ideia, este é o assunto, este era o tema que eu vos queria trazer. Ainda bem que ficaste aqui ao meu lado para ouvires mais este tema. Gostava que tu compartilhasses comigo a tua história de vida. Gostava que compartilhasses se já passaste por isto, ou se estás a passar por isto, ou conheces alguém que esteja a viver um drama, ou que viveu um drama deste género. Pudesses compartilhar em comentário, mandando um e-mail, uma mensagem de voz, gostava de ouvir a tua voz. Teria todo o gosto em poder compartilhar aqui no episódio. Se tiveres, obviamente, o interesse de manter o anonimato, obviamente que eu mantenho o anonimato, não é essa a situação, mas gostava de realmente ouvir aquilo que tens para dizer. Já sabes, compartilha este episódio com outras pessoas. Pode ser que este episódio chegue a pessoas que estejam a viver situações muito idênticas à história desta jovem. Compartilha, deixa a tua avaliação, aquilo que entenderes na tua plataforma de podcast onde estás a ouvir este episódio. Ficarei eternamente grato realmente com o teu comentário, com a tua compartilha, com o teu gosto, com o teu like, com aquilo que tu disseres. O importante és tu. Agradeço-te imenso esta viagem aqui sentado ao meu lado e a gente vê-se num próximo episódio. Tchau, tchau!